Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de conversar sobre uma coisa que foge um pouco da temática do vício em pornografia que a gente vem tratando aqui, mas não foge completamente, porque no fundo é a raiz do vício em pornografia, o qual eu gostaria de tratar aqui hoje, né? Não uma raiz psicológica, não um gatilho, mas a raiz da crise do homem moderno, né? Olhando para um panorama geral hoje em dia, eu acho que não é muito difícil afirmar que nós nunca vivemos numa sociedade tão imersa nos vícios como épocas passadas. Aposta, pornografia, masturbação, redes sociais, prostituição online, jogos, entretenimento, iFood, comida rápida. O homem hoje ele vive imerso no consumo que leva aos mais diversos vícios, né? E isso é uma coisa muito óbvia de se ver, especialmente, e é com vocês, com esse público que eu quero falar hoje especialmente, os homens jovens que nasceram ali entre meados do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é a geração Z, né? Pois bem, o que aconteceu? Né? É uma pergunta que parece um pouco difícil de rastrear e que ao mesmo tempo poucas pessoas se perguntam, né? O que aconteceu? Por que todos os homens eles estão imersos, né, nesses vícios hoje em dia? Né? Por que hoje o contato com pornografia, a média de contato com pornografia em alguns países, como os Estados Unidos, já está chegando a 9 anos de idade, um contato extremamente precoce? Por que os homens estão se caindo nos mais sujos vícios, né? Isso tem uma causa. E enquanto alguém da psicologia e um entusiasta da filosofia, eu venho nos últimos pouco mais de 5 anos, estudando isso com alguma boa densidade. E a resposta é que as causas são muitas. São muitas. E é necessário a gente saber as causas disso, porque é necessário, do mesmo jeito que quando a gente vai tratar uma doença, a gente tem que saber aquilo que está causando a doença, né? Ou quando a gente vai apagar um incêndio, a gente tem que saber o que está causando o incêndio. Para resolver a crise do homem moderno, a gente precisa saber o que causa essa crise, não é? Senão, como é que a gente resolveria? Né? Como é que a gente criaria um caminho? Como é que a gente criaria uma bússola para isso? Então, é muito importante entender a causa e a raiz dessa crise, que não é uma coisa fácil de descrever e dá para olhar esse mesmo objeto de diversos ângulos. E aqui eu vou tentar olhar pelo ângulo da psicologia. Tá? O que levou a alterar o comportamento, alterar o dinamismo psíquico do ser humano, e os seus pensamentos, os seus afetos, as suas emoções, para que a gente vivesse nessa crise que a gente vive hoje. Né? Existem vários fatores que a gente pode explorar, mas o primeiro e o mais importante, de qual todos os outros vão surgir, é a incapacidade em responder uma pergunta muito simples no fundo, que é: o que é o homem? O que é o ser humano? E essa pergunta ela é muito importante por um fator muito simples no fundo. Porque se a gente não descobre o que é o homem, a gente não consegue responder a próxima pergunta, que é tão importante quanto que é: para que serve o homem? Qual é a finalidade do homem? Qual é a finalidade da vida humana? Se a gente não tem essas duas respostas para essas duas perguntas, a gente não consegue saber qual é o sentido da nossa vida. E se a gente não consegue saber o sentido da nossa vida, é claro que a gente vai viver no escuro. Né? E por não saber, ou melhor, porque existiram pessoas que encontraram a resposta para essa pergunta, mas a gente vai chegar nisso no final do vídeo. Mas o homem moderno e a idade moderna, por não encontrar, por negar ou por ignorar a resposta e a busca pela resposta dessa pergunta, o espírito moderno resolveu seguir caminhos diferentes.
E quais caminhos são esses exatamente? Esses caminhos são que levaram o homem à sua decadência hoje em dia. Caminhos que tentaram resumir a vida humana em um aspecto da vida humana. Como assim a vida humana num aspecto da vida humana? Tentaram entolher, cortar, comprimir toda a magnitude da vida humana em uma só coisa. Uma só parte da vida humana. A principal, eu acho que a principal, pelo menos, que nós vemos hoje é o hedonismo, por exemplo. Então, o hedonismo é essa corrente de pensamento que vai surgir e vai ter uma espécie de auge na revolução sexual, especialmente entre os pensadores franceses do século XX, os construtivistas, os pós-construtivistas, né? E a revolução sexual que aconteceu em Woodstock, nos Estados Unidos. Alguns anos depois, que tiveram 2 festivais de Woodstock, um em 64, outro em 99, mas a gente está falando aqui especialmente do de 99. Esses filósofos franceses, eles vieram um pouco antes e influenciaram toda essa onda. São ali entre os anos 20, entre o começo de 1900 até 1980. Né? Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, etc. Todos eles tinham, apesar de ter uma filosofia diferente em alguns pontos, tinham essa mesma visão de homem, né? Que o homem é como um nada. E que, portanto, o que vale nessa vida é a busca pelo prazer. A conclusão lógica de que o homem é um nada, ou, melhor ainda, né, como o próprio Jean-Paul Sartre vai falar, que o homem é uma natureza que se faz. A sua existência que ao longo da sua existência que ele vai definindo a sua essência. Então o homem ele nasce sem essência nenhuma. Inclusive não nasce nem com uma essência humana, então. Ele que vai determinando isso. E uma das derrocadas nisso, a gente pode ver até pela vasta biografia desses sujeitos, é que a consequência lógica disso é o hedonismo. E o que é o hedonismo? O hedonismo é a busca desenfreada pela satisfação sexual. Né? Então os grandes ativistas, né, os grandes ativistas pelos direitos reprodutivos, os grandes ativistas pelos direitos sexuais, né, que endossavam todo tipo de prática sexual sem o menor escrúpulo, surgiram dessas revoluções sexuais. Né? Um grande símbolo disso sendo maio de 68 na França, a Revolução Estudantil Francesa. O hedonismo hoje em dia ele já permeia a cultura. Nós vivemos hoje numa cultura hedonista, onde tudo se resume à satisfação das pessoas. Né? As pessoas hoje em dia elas procuram e têm como sentido da vida delas o prazer. Mas qual que é o problema do hedonismo? O hedonismo ele não resolve o sentido da vida humana. Por quê? Por um cálculo muito simples. O prazer ele acaba. O prazer ele acaba. E se o prazer acaba, significa que o sentido da vida não pode estar no prazer. Porque o sentido da vida humana necessariamente tem que ser algo que dura. E não só que dura, mas como satisfaz e está alinhado com tudo aquilo que corresponde à natureza humana. Como eu falei, a gente vai falar disso no final do vídeo. Então, lógico, é claro que não pode ser uma resposta hedonista para o que seja o ser humano, como o homem que se satisfaz, né? Máquinas que... Desculpa o termo, mas é o termo que eles usam, tá? Não tem como fugir. Máquinas que transam. Né? Como se o ápice da experiência humana fosse o sexo. Como se estivesse tudo bem e não tivesse nada de vicioso nisso, em consumir pornografia, em se masturbar, em ter vários parceiros, várias parceiras, em se prostituir física e virtualmente. Tudo isso é o influxo do hedonismo na nossa cultura e na nossa sociedade, que teve suas origens entre o século retrasado e o século passado.
É uma negação da natureza humana. O ser humano não é feito para se satisfazer. O ser humano não é feito para se satisfazer. E isso é muito claro, a gente consegue ver isso entre os grandes homens que pisaram nessa terra. Uma cultura praticamente esquecida nos dias de hoje, mas que seria muito importante, e graças a Deus existem boas pessoas fazendo isso, de resgatar essas histórias dos grandes heróis, né? Do ideal do homem que se sacrifica, da mulher que se sacrifica por um bem maior, né? Contra o ideal hedonista, que é um falso ideal. De ideal não tem nada. Não responde nem a pergunta do que é o homem e qual o sentido da sua vida, no fundo. O homem é o bicho que se satisfaz, é só um animal, como todos os outros, e o sentido da sua vida é satisfazer o quanto puder. Uma deturpação daquele adágio romano, memento mori, lembre-se que vai morrer. Eu lembro que eu vou morrer, então enquanto eu não estou morrendo, eu estou aproveitando a vida. Né? E aproveitar a vida, inclusive, virou um sinônimo de se satisfazer. Não, então o ideal hedonista, é claro que ele não pode se sustentar, né? Mas ele não é a única corrente de pensamento que influi a geração Z. Eu, na minha juventude, fui muito pego por essa próxima, que eu vou lhes contar, que é a corrente nihilista, corrente existencialista. Que, veja, tem uma boa relação com o hedonismo, só que ela vai para um nível que é um pouco mais profundo. Em que, realmente, o homem ele não tem natureza. E o homem ele é um produto do acaso, na melhor das hipóteses. E que não existe coisa como a natureza humana. De novo, o próprio Sartre vai falar isso. Eu lembro que eu li essa frase em inglês. There is no such thing as human nature. Não há coisa como a natureza humana. E se não há coisa como a natureza humana, a filosofia correta ela é invertida. Então, ao invés da essência preceder a existência do ser humano, é a existência que vai preceder a essência. Então, primeiro eu sou e eu vou me construindo na minha essência. Isso é um erro filosófico grave, que já foi respondido por um excelente filósofo, que é o Joseph Pieper. Ele tem um grande artigo que ele responde a essa questão do Sartre, usando da filosofia de São Tomás de Aquino, que basicamente é essa questão. Por não conseguirem contemplar, os existencialistas, os nihilistas, por não conseguirem contemplar a visão de um Deus criador de todas as naturezas, ignorando tudo aquilo que a filosofia antiga e a filosofia medieval produziram, deixam de ver que, por existir um autor da natureza, existe uma natureza humana. Se existe um Deus autor de todas as naturezas, e existe, né? Não poderia não existir. Então tem que ser óbvio que existe uma natureza humana. E se existe uma natureza humana, a conclusão lógica é que existe uma finalidade. Porque se a gente seguir os caminhos da filosofia clássica, não existe nada que não se mova sem um fim. Não existe nada que não haja, não existe nada que exista, não existe nada que não tenha um fim. O universo, né, como os antigos vão dizer, ele é um todo ordenado. O cosmos é um todo ordenado. Por isso que os gregos eles se maravilhavam tanto em olhar a natureza, em olhar os astros, e a mesma coisa para os medievais, para os santos padres da igreja, para os escolásticos, enfim. Eles eram maravilhados com a natureza, porque na natureza eles viam um todo ordenado, eles não viam um caos, que nem os modernos vão tentar argumentar. Eles viam a relação e a beleza entre as essências das coisas, entre as criaturas, e como isso se remetia ao Criador. Então, o existencialismo, ele vai dar essa noção que permeia muito a mente de muitos jovens hoje, de que a nossa vida ela não tem sentido. Que ou ela vai ser frustração, no fundo, porque, beleza, nada faz sentido, então, para que existir?
Para que viver? Hã? E vão para um lado extremamente e psicologicamente depressivo, ou vão para um outro oposto, de uma revolta contra todas as coisas, falar nada faz sentido mesmo, então eu faço as minhas regras. Entendeu? Que é de onde depois vai começar a surgir coisas como a teoria de gênero. Eu me construo, eu defino o meu gênero, eu defino quem eu sou. Se eu não tenho natureza, se nenhuma natureza me foi dada, a natureza de homem, a natureza de mulher, a natureza de pessoa, de ser humano, se nenhuma natureza me foi dada, eu construo a minha própria natureza. É daí que vem essas ideologias que também contaminam os dias de hoje. Né? Então eu acredito que esses dois grandes pilares, o hedonismo e o existencialismo, na geração Z, são os que mais têm impactado a saúde mental, impactado negativamente a saúde mental das pessoas. Né? Contra tudo isso, existe uma filosofia, uma psicologia clássicas, antigas, num saber seguro, né? Que responde a todas essas perguntas que nós precisamos responder. O que é o homem? Qual o sentido da vida do homem? E tantas outras. Quais são as partes da alma do homem? Se o homem tem alma ou não tem, né? Se existe um Deus, se Deus criou uma natureza humana, tudo isso já está respondido. Já houveram grandes homens sábios que investigaram essas coisas. Né? Desde Platão, Aristóteles, né? Os neoplatônicos, os santos padres, Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor, né? São Boaventura, tantos outros homens que se dedicaram a vida a estudar e entender esse problema. O problema da vida do homem, o problema da existência de Deus, o problema da natureza humana. E o que esses homens nos respondem? De modo muito sintético, porque isso aqui, na verdade, é um tratado gigantesco de filosofia. Que na minha juventude, eu acho que eu ainda preciso de mais uns 20 anos para começar a entender esse assunto, de tão profundo que ele é. Mas alguma pista disso, claro que a gente tem que ter. E qual que é a pista que esses grandes autores da filosofia perene, da filosofia clássica nos deixam? Que o homem é uma criatura racional. Mas é uma substância individual de caráter racional. É o animal racional. Não é só animal. Não é feito só para as paixões. Não é feito só para as emoções. Não é um macaco, que nem muitas pessoas tentam comparar hoje homens e macacos. Isso é errado. O homem não é um macaco. Mas é uma criatura com uma amplitude de vida interior muito maior de qualquer animal que exista na face da Terra. Porque ele tem vida intelectiva, a vida da inteligência, a vida da razão. E a felicidade humana, que é a mesma coisa que o sentido da vida humana, a felicidade e o sentido da vida dão na mesma aqui, no sentido dos autores clássicos, claro, não é outra coisa, a felicidade não é outra coisa, senão o ato mais nobre da inteligência, que os antigos vão chamar de contemplação. Contemplação do quê? Da verdade. O homem é o ser feito para a verdade. Então, é claro, se a gente vive numa crise do mundo moderno, onde tudo é relativo, nada de verdadeiro existe, não só nada de verdadeiro, mas as outras duas notas do verdadeiro, os dois outros transcendentais além do verdadeiro, que são a bondade e a beleza, não existem mais também, tudo é feio, tudo é ruim. As pessoas hoje sucumbem aos vícios, a gente não tem mais ideia de certo e errado, de bem e mal, de verdadeiro e falso, de belo e feio. O homem vai se afastar do sentido da sua vida.
E a resposta para isso é justamente essa: o homem é feito para a verdade. O homem é o ser que conhece. É o sujeito feito para a sabedoria. E isso é uma coisa que foi nos legada desde mais de 1000 anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Mas o homem moderno resolveu ignorar e esquecer essas coisas. Só que isso tem uma consequência grave. Se nós somos os seres feitos para a verdade e ignoramos a verdade que nos é necessária para sermos o que devemos ser, sermos humanos, é claro que isso vai ter consequências. Culturais, morais, sociais, espirituais, educacionais, intelectuais, psicológicas, políticas, geográficas, né? Por quê? Porque dessa pergunta surge a resposta para quase todas as outras. Quem fez o homem? O que é o homem? E para onde vai o homem? Nós deveríamos saber isso. As pessoas deveriam saber isso. Mas hoje o mundo ignora a voz dos antigos. Então o convite que eu quero fazer no final desse vídeo é para não ignorarmos isso. Leiam Platão, leiam Aristóteles, leiam Boécio, leiam Santo Agostinho, leiam São Tomás de Aquino, leiam São Boaventura. Leiam os homens que comentaram e trouxeram esses antigos para nós: Etienne Gilson, Garrigou Lagrange, Martin Etcheverry na área da psicologia, Frederick Copleston e tantos outros. Leiam os clássicos, leiam os antigos. Sabedoria que chama o homem moderno. Certo? Porque se a gente quer realmente encontrar o sentido da nossa vida, a luz para isso é lá. É lá. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e que tenha servido de um dedo. Um dedo que aponta numa direção. E se você se sentir convidado, eu te convido a se inscrever no canal, onde a gente tem muitos outros vídeos sobre esse assunto. Me acompanhar no Instagram, me acompanhar no Substack, onde eu escrevo sobre esse assunto. E tantos outros. E eu espero vê-lo num próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de dar o seu joinha e compartilhar o vídeo com outras pessoas que têm interesse no assunto. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.